A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023, quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Direto de Paraty para o Brasil e o mundo, pelo www.radioclubefm.com.br, ou estamos também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o bazar funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente minha querida filha Paloma. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Uma ótima noite, meu amado pai, e a todos os ouvintes. Está conosco no programa minha netinha Alice. Bem, meus irmãos, vamos estudar Feliz daqueles que conhecem o ensinamento de Deus. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O homem é assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando daqueles que conhecem o ensinamento de Deus. Com Jesus produzia efeitos diversos na vida dos discípulos. A mera constatação da presença de Jesus vivo não era suficiente. Devia tocar profundamente a vida de quem passava pelo processo de fé, aí deixar as suas marcas. Ela consistia, em última análise, numa proposta de projeto de vida. Sem dúvida, né? Jesus mostra-nos a sobrevivência da alma. Se a morte existe, os mortos não. Nós perdemos a vestimenta grosseira que é o corpo físico, mas o espírito é eterno. Na última ceia, Jesus lavava os pés dos discípulos, apresentando sua atitude como modelo a ser seguido. Ele proclamou: feliz quem fosse capaz de compreender seu gesto, de imitá-lo. Esse seria o verdadeiro discípulo do Senhor. Mas, naquela mesma circunstância, Jesus sabia que no grupo de discípulos havia alguém que haveria de se levantar contra ele. Os gestos e as palavras do Mestre não surtiram efeito algum sobre o apóstolo Judas. Não o demoveram do seu intento. Seu testemunho deparou-se com um coração fechado. Como nós já falamos em outras oportunidades, Judas não compreendeu a mensagem de Jesus. Ele achava que o Mestre colocaria todo o exército romano sob seu jugo e libertava o povo israelita desse jugo. Ele simplesmente não entendeu. Ao testemunhar que Jesus vivia, os discípulos também encontraram pessoas dispostas a aceitá-los e pôr em prática seus ensinamentos, enquanto outras endureceram-se a ponto de persegui-los sem tréguas.
A sorte do mestre tornou-se sorte dos discípulos. Então, não só Jesus fora perseguido, como também os seus discípulos, né, sofreram perseguições violentas. A certeza da presença de Jesus deveria ter infundido segurança e coragem à comunidade cristã. Não faltaram, entretanto, elementos de perturbação e as dificuldades se multiplicaram. A comunidade, porém, tinha motivos para permanecer tranquila. Jesus não o havia desamparado, antes fazia-lhes promessas altamente consoladoras. Ele estava de partida para junto de Deus, onde iria preparar um lugar para seus discípulos. Depois, voltaria para tomá-los consigo, a fim de que se estivessem em comunhão com Ele para sempre. Jesus era o caminho pelo qual os discípulos, doravante, poderiam chegar ao Pai. Esse caminho verdadeiro haveria de fazê-los obter a vida. Por isso que ele afirma, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, só se chega ao Pai através de mim. Seria impossível deixar-se convencer por Jesus, a não ser acreditando nele e em suas palavras. Não uma fé superficial, mas uma fé tão profunda igual à que as pessoas as colocavam em Deus. Do mesmo modo que os antigos colocavam a fé em Deus, agora era preciso crer em Jesus e nas promessas que eles fizeram. Por que fala aqui da fé em Deus? É porque os nossos irmãos judeus, eles têm uma fé inabalável em Deus, em Jeová. É uma pena que não tenha a mesma fé em Jesus. Então isso aqui nos chama a atenção para ter a mesma fé, dos antigos profetas, dos discípulos e apóstolos de Jesus no Cristo. A comunidade estava diante de um desafio. Somente pela fé seria possível dar crédito às palavras de Jesus. Sem elas, suas promessas poderiam ser tomadas como delírio de quem não sabe o que diz. Pela fé, porém, era possível estar certo de que Jesus tinha como tarefa preparar um bom lugar junto ao Pai para os seus. E, meus irmãos, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé que o espírita deve ter, uma fé inabalável, não uma fé cega. Com Jesus, dá-se um passo adiante. Ele foi a revelação de Deus para toda a humanidade. Por isso o Pai tornou-se visível na pessoa do mestre Galileu. Tudo o que Jesus dizia e realizava era feito na mais total sintonia com o Pai. Nada do ser de Jesus escapava à comunidade com o Pai. Por isso, ele podia dizer estar totalmente radicado no Pai e o Pai totalmente radicado nele. Jesus tinha consciência de ser instrumento nas mãos do Pai. Suas ações eram ações de Deus, em benefício de toda a humanidade. Suas palavras expressavam o projeto de vida proposto pelo Pai e todas as pessoas. Esta interação com Deus é que dava relevância à vida de Jesus e lhe permitia apresentar-se como certeza de mudança completa para a humanidade. Neste contexto, deve também ser entendida de que Jesus não morreu, perdeu apenas a veste física. E a presença permanente de Deus junto à comunidade fez com que a vida em comunhão com Cristo desemboca na comunhão com Deus. Por sua vez, a comunidade torna-se transparência de Deus na história humana. A fé cristã baseia-se na íntima comunhão com Jesus. Entretanto, não se trata de uma comunhão abstrata, mas sim de uma comunhão existencial capaz de transformar a vida humana. Assim como a comunhão com o Pai atinge a totalidade do ser, que é o Cristo, no mesmo modo a comunhão com Jesus tende a atingir a totalidade do ser da pessoa de fé, transformá-la em manifestação de Deus. Nós somos seres falíveis, mas somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa centelha divina. Por isso que Jesus nos chamou a atenção. Deixe brilhar a vossa luz. Um caminho que prescinde de Jesus. Sim, todos aqueles partem para um caminho obscuro, achando que pode resolver tudo sozinho, certamente se perderá. Pelo contrário, quem se coloca na dependência de Jesus e permite que a vida provinda dele perpasse todo o seu ser, estará em condições de viver um amor autêntico e fazer multiplicar as obras de justiça.
vivenciam de fato os ensinamentos deixados por Jesus. O permanecer unido ao Cristo provém de uma opção pessoal. Por isso, quem se diz unido a Jesus sem dar os frutos esperados será cortado e lançado fora. Quem diz discípulo de Jesus por mera formalidade e não assume as consequências dessa opção será afastado da presença dele. Quem produz os frutos desejados será levado a produzir sempre mais. Então, que nós não vivenciamos um ensinamento do Cristo ou os evangelhos de fachada, mas sim interiorizando os seus conhecimentos e, acima de tudo, colocando em prática. Amar a Jesus é deixar-se guiar por suas palavras e inspirar-se em seu modo de vida. Este é um amor prático e efetivo, demonstrado no dia a dia. É um amor comunicativo que supera os limites da relação com Jesus e se amplia até atingir toda a humanidade. É um amor universal que não exclui ninguém. É um amor que privilegia os pobres e excluídos, vítimas da marginalização e do desamor. Quem se entrega a esse projeto de amor a Jesus será amado pelo Pai, porque se torna instrumento do amor dele pela humanidade. De fato, Deus, por meio do seu Espírito, planta em cada coração humano a semente do amor. E quando essa semente frutifica, é Deus, mesmo que se faz presente de maneira concreta na vida das pessoas. Assim se explica porque cada ser humano se torna morada de Jesus e de Deus por onde eles se sentem em casa. Por outro lado, quem não se predispõe a amar, segundo os exemplos de Jesus, demonstra não dar ouvidos às suas palavras. E não atender às palavras de Jesus é, em última análise, desprezar a palavra de Deus que o enviou. Então, não é feito de palavras, mas sim de ações concretas. É discípulo do Mestre quem se deixa arrastar pelo exemplo do amor que ele nos deu. A presença de Jesus era certeza de paz para a comunidade cristã. Jesus, porém, contrapunha sua paz à paz oferecida pelo mundo. Elas são irreconciliáveis. O discípulo de Jesus necessita estar atento para não confundi-las. Em que elas se distinguem? Bem, a paz de Jesus funda-se no amor e na justiça e tem em mira o surgimento do mundo verdadeiramente fraterno, onde os bens sejam compartilhados entre todos sem exceção. Ela tende a levar os discípulos a uma comunhão tão profunda a ponto de se sentirem um só coração e uma só alma. A paz de Jesus rejeita toda espécie de idolatria, coloca criaturas no lugar de Deus e submete o ser humano a um regime de opressão. Ela é toda feita de esperança. A paz que o mundo oferece prescinde de Deus e se funda num projeto contrário ao dele. Aí se encontram a injustiça, a concentração de bens às custas da exploração alheia, o desrespeito pelo ser humano. É o império do egoísmo que idolatra pessoas e coisas e transforma os indivíduos em seus escravos. Jesus alertou a comunidade para que não se deixasse enganar pelo príncipe desse mundo. O discípulo não se perturba, mesmo sabendo que é desafiante trilhar os caminhos da paz do Senhor. Ser discípulo de Jesus exige coragem e perseverança. A comunhão com Jesus não está isenta de tentações. O discípulo é continuamente provado e desafiado a mostrar com atitudes coerentes sua adesão ao Mestre. É num contexto de egoísmo sempre mais difundido. É prova de fidelidade a Jesus lutar pela justiça no mundo onde parece imperar a injustiça. É sinal de adesão sincera a Jesus rejeitar todos os ídolos da sociedade moderna, quando a idolatria instalou nos corações de muito. O permanecer em Cristo supõe um ato de vontade humana. Contudo, é indispensável. Sem essa força divina, o discípulo não consegue fazer frente às solicitações do maligno e é levado a separar-se do Senhor. Ajudado pelo poder de Deus, o discípulo conserva-se fiel na sua entrega a Jesus. Da ruptura com o Senhor são terríveis. Afinal, ninguém rompe com Deus sem pagar o preço dessa sua decisão. Ela é suficientemente sugestiva para alertar o discípulo a permanecer firme e dar atenção ao apelo
ao Mestre. Jesus confiou dar continuamente a sua missão. Como o Pai havia enviado, também ele enviou aqueles que se lhe mostraram fiéis. Esta comparação ajuda a compreender a missão dos discípulos. O envio do Pai visava a salvação do mundo. Da mesma forma, o envio feito por Jesus. O Pai quis comunicar vida abundante à humanidade. Assim também os discípulos de Jesus são enviados para fazer a vida jorrar por onde passarem. Deus enviou Jesus por amor à humanidade. O discípulo é também enviado porque Jesus ama a humanidade e quer vê-la livre da maldade e da injustiça. Jesus se mostrou obediente e fiel, não se deixando levar pela tentação do comodismo. O discípulo é chamado a entregar-se à missão recebida por Jesus sem reservas, não temendo até mesmo perder a própria vida. Jesus realizou sua tarefa cabalmente, não fugindo das situações conflituosas onde corria perigo de vida. O discípulo, a exemplo de Jesus, é instalado a não trabalhar pela metade e deixar sua tarefa sem ser concluída. O paralelismo entre o envio de Jesus permite que o envio do discípulo seja cada vez mais profundamente explicitado. Em todo caso, o exemplo de Jesus está sempre aí, para inspirar a ação de quem quer segui-lo. Sobretudo, é preciso praticar seus mandamentos com fidelidade e permanecer firme no seu amor. Jesus manifesta a Deus e provou o estilo de vida. Foi a forma pelo qual ele autenticou toda a existência, de modo que ele pôde apresentar-se como paradigma existencial para os discípulos. Toda a vida de Jesus foi uma contínua vivência de amor sem limites, até o extremo de doar-se a si mesmo em benefício da humanidade. Por isso, o amor-doação foi apresentado aos seus discípulos como mandamento único e fundamental pelo qual deveriam guiar. E o testemunho de Jesus tornou-se um referencial obrigatório. Isso exige uma libertação do egoísmo que impede o ser humano de dar-se conta da presença do outro e responder-se às suas carências, o amor limitado e condicionado, não correspondente ao ideal proposto por Jesus. E mesmo se passa com amor sem ousadia, onde quem diz amar se preocupa em poupar-se a si mesmo. Só existe amor cristão quando os limites são superados e a obediência ao mandamento de Jesus leva ao total entrega a si mesmo. A vida de Jesus foi pontilhada de tensões provocadas pela insistente perseguição de seus adversários. Ele foi objetivo de acolhida calorosa e agradecida por parte de alguns, mas também foi rejeitado e odiado por outros. Sua morte colocou-se no contexto dessa animosidade sistemática contra ele. O discípulo de Jesus não deverá contar com sorte diferente. Jesus alertava para o ódio que haveria de ser descarnear contra seus seguidores, como havia se desencadeado contra ele. Nesse sentido, o discípulo não tem por que se escandalizar nem desanimar diante da aprovação. A opção pelo seguimento de Jesus comporta necessariamente a essa dimensão. O ódio do mundo pode ser indício, se levanta contra quem age. Amor, entrega incondicional de si, supõe no escolhido capacidade de ir pelo mundo, dando um testemunho consistente de fé e produzindo frutos que permaneçam. Essa escolha deve ser acolhida com gratidão e reconhecimento. É preciso haver empenho para que a missão seja levada adiante com coragem e entusiasmo. O grande interlocutor do discípulo, sempre Jesus, mediante a qual terá acesso a Deus. A pessoa que escolhe seguir os caminhos de Jesus, consciente, sabe que leva adiante uma missão que não lhe pertence, e sim ao Senhor.
Essa consciência se desdobra em forma da busca da fidelidade às diretivas do Mestre, mormente no que toca à prática do amor. A escolha exige do discípulo esforço contínuo para adequar-se de forma sempre mais radical à vontade do Senhor, e consiste num projeto de vida missionária proposta por Jesus. Longe de ser um convite para a contemplação alienada do mundo, é um envio para levar os frutos de Jesus a toda a humanidade. Jesus havia advertido os discípulos para tentações de se sentirem órfãos e desamparados. Ao longo da missão, eles não teriam mais a presença física de Jesus, que lhes fora outrora um referencial importante. A condição de Jesus exigia dos discípulos reformularem sua forma de relacionar com ele. A presença física do Mestre fora substituída pela presença espiritual. Antevendo o risco que corriam, Jesus havia prometido aos seus discípulos enviar-lhes de junto o defensor que estaria sempre junto deles, dando-lhes força para perseverarem no testemunho. Reforçaria a fé dos discípulos, reforçaria também a compreensão de tudo que o Mestre lhe tinha ensinado, levando-os a perceber as reais dimensões de sua fé. Muito bem, Paloma, quão importante a nossa fé. Meus queridos irmãos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto, é o Senhor. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Que fizemos da tua mensagem? Senhor, que fizemos da tua mensagem? Que fizemos da lição do renascer da água e do Espírito? Da certeza de que somos Espírito e vestimos um corpo, necessitando renascer quantas vezes forem necessárias para amadurecer os sentimentos. Que fizemos da certeza que nos deste de que as aflições não são nossas inimigas, de que os aflitos seriam bem-aventurados quando soubessem suportar com confiança, retirando dessas experiências o aprendizado que trariam. Que fizemos nós quando pediste que confiássemos em ti, dizendo que te seguíssemos sem medo, pois teu jugo seria suave e teu fardo seria leve? Quando exaltou os humildes, dizendo-nos que a humildade era a virtude fundamental da vida e que o orgulho nos afastaria sempre da felicidade? Que fizemos nós do exemplo das criancinhas, quando ao nos mostrar a pureza da fase infantil, a simplicidade do coração, apontaste o caminho seguro para quem deseja aprender? Quando nos convidaste a vigiar os pensamentos, falando-nos do adultério no pensar, dos cuidados com aquilo que alimentamos no campo mental? Quando nos falaste da brandura como virtude, mas acima de tudo, quando foste brando e pacífico com todos, demonstrando que tal comportamento é natural nas almas elevadas, aquele que devemos buscar como meta maior? Que fizemos nós das inúmeras lições sobre o perdão e sobre a indulgência? Não apenas por palavras, mas através dos exemplos, pois ninguém sofreu tantas injúrias e injustiças como tu, Senhor. Dos cuidados com os julgamentos, da interferência excessiva na vida alheia, deixando à margem a administração da nossa própria vida. Senhor, o que fizemos do teu amor? Da forma amorosa com que nos trataste em todos os momentos, compreendendo nossa pequenez, nossa falta de conhecimento, nossa teimosia e tantas outras limitações. Que fizemos de um amor tão grande que se importava com todos, sem discriminação, sem preocupar-se com aparências. Um amor valente e também delicado ao extremo, capaz de ouvir com paciência nossa voz turbulenta e irritante. Senhor, que fizemos da tua mensagem? Não ousamos pedir a tua volta, muito embora ainda precisemos de ti como antes.
Suplicamos apenas a tua presença nesta noite escura que ainda se vive na terra. Onde estiveres, ajuda-nos a relembrar. Ajuda-nos a recordar o essencial. Acende em nós uma vez mais a chama da esperança. Onde estiveres, envia-nos teus mensageiros do amor, aqueles que vivem a tua mensagem sem medo, aqueles que estão próximos a ti, para que nos provoquem as mudanças que tanto precisamos fazer. Onde estiveres, alumia esses que aqui estão e desejam desistir da oportunidade da vida. Senhor, é tão triste vê-los querendo partir tão cedo, não enxergando quão grandiosa é a vida. Que tua mensagem ressurja uma vez mais no mundo, como receita sem rótulo, como um grande convite do amor ao planeta e nada mais, para que finalmente possas ser ouvido. Abre nossos ouvidos, Senhor, e nossos corações, para que abracemos sempre a tua mensagem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, clareia-nos o pensamento para que possamos, Senhor, absorver cada vez mais os seus ensinamentos, colocá-los a serviço do bem comum, auxiliando pessoas, instruindo-as, incentivando-as a buscar-te, Senhor. Pois tu mesmo dissestes: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, Senhor, pedimos não só por nós, mas por todos aqueles que sofrem, a encontrar em seus braços amorosos a paz que somente tu pode nos dar. Em seu nome, Senhor, dessa pleiade de irmãos superiores que nos assistem, nós te rogamos mais uma vez o amparo espiritual para todos. Que assim seja, graças a Deus. Paloma, as suas despedidas. Uma ótima noite, meu amado Pai, a todos os ouvintes. Que o amor de Deus e de Jesus Cristo entre nossos corações e nossas casas, né? A gente está chegando numa virada de ano agora. E que Deus nos abençoe sempre na nossa caminhada, na nossa escala evolutiva, nesse planeta Terra. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, aos nossos irmãos de Paraty, uma boa noite. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, em Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.
céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.